Nas suas sombrias controladas pela máfia da Passione, há um nome que é sussurrado com medo, mas que ninguém jamais viu, e nem tem certeza de que esse nome é de alguém que realmente existe. Diavolo. Ele não é um homem, é um fantasma, uma lenda, uma força da natureza que governa o submundo italiano das sombras. Sua própria existência é um segredo tão bem guardado que descobrir sua verdadeira identidade é uma sentença de morte. Mas quem é esse enigma vivo? Por que alguém destruiu seu próprio passado com tanto ódio? E como um stand chamado King Crimson o tornou praticamente invencível? Diavolo não é um vilão comum, ele é a personificação do medo, da paranoia e da obsessão pelo controle absoluto. Enquanto Giorno Giovanna sonha em se tornar um gangster star para limpar as ruas de Nápoles, Diavolo já está lá, no topo, afundando a cidade ainda mais no crime e nas drogas. E o pior, ele fará qualquer coisa para permanecer no poder, até mesmo matar sua própria filha, Trishauna, só para garantir que seu segredo nunca seja revelado. Nesse vídeo vamos explorar a mente do chefe mais temido de Jojo, sua origem misteriosa, sua dualidade como Vingar Doppio, o poder absoluto de King Crimson e como sua filosofia do ápice o levou à sua própria ruína. Porque no mundo de Jojo, o destino sempre cobra o seu preço. E para Diavolo, esse preço foi pagar em mortes infinitas. Nas profundezas do submundo napolitano, onde a Passione tece sua rede de poder e corrupção, existe um homem que não existe. É mais uma lenda urbana do que uma pessoa real. Seu nome é proibido, seu rosto desconhecido, e aquele que ousa investigá-lo acabam como Sorbet e Galeto, desmembrados e emoldurados em formol como advertência. Mas vamos desvendar esse enigma passo a passo. Diavolo nasceu de uma forma tão bizarra quanto vive, fruto de uma gravidez inesperadamente curta em uma prisão feminina na Sardenha. Esse início macabro mudaria para sempre sua visão de mundo. Para Diavolo, o passado é uma doença que precisa ser erradicada. Na juventude, ele era apenas um tímido garoto chamado Sólido Naso, que sonhava em ser marinheiro e teve um caso com Donatella Una, relação que resultou em Trisha, mas algo mudou. Quando descobriu 6 flechas de stand enterradas, sua personalidade se dividiu. Essa obsessão pelo sigilo vai além da prudência. É uma neurose que o define. Ele queimou sua vila natal, matou seu pai adotivo e manteve sua mãe acorrentada no porão. Tudo para apagar qualquer traço de seu passado. Sua filosofia é cruelmente simples. O passado deve ser derrotado. Para Diavolo, a maturidade vem da capacidade de destruir sua própria história. Ele se vê como o rei dos 6, destinado a governar do ápice da pirâmide humana. E com King Crimson, ele literalmente apaga momentos no tempo para garantir que apenas o resultado desejado permaneça. Mas há uma ironia trágica aqui. Enquanto tenta apagar seu passado, Diavolo é escravo dele. Sua conexão espiritual com Trisha prova que alguns laços não podem ser quebrados. E no final, quando confrontado com Cold Experience Requiem, ele descobre que não pode apagar seu destino, apenas repeti-lo eternamente. Diavolo é a personificação do paradoxo. O homem que queria ser nada se tornou inesquecível. O tirano que buscava o controle absoluto perdeu até o controle da sua própria morte. E o segredo mais bem guardado de Jojo se tornou uma das histórias mais marcantes da série. Diavolo representa uma das construções mais fascinantes de personalidade em Jojo, onde cada aspecto de sua aparência revela camadas profundas de sua personalidade perturbadora. A genialidade de Araki se manifesta na forma como transformou esse vilão em um estudo visual de psicopatia, paranoia e dualidade. O contraste entre Diavolo e Vinerga Doppio vai muito além de uma simples transformação física. Doppio, com seu visual quase ingênuo de cabelo rosado e sardas, vestindo roupas casuais e demonstrando expressões infantis, parece saído de um universo completamente diferente do seu alter ego. Já Diavolo emerge como uma figura gótica e ameaçadora, com seus cabelos espetados em zigue-zague que lembram chamas congeladas, olhos cuja íris fragmentadas representam uma mente quebrada e aquela postura permanentemente curvada que sugere tanto o predador à espreita quanto uma criatura acuada. A transição entre essas duas personalidades é uma aula de storytelling visual. Quando Diavolo
Diavolo assume o controle, não é apenas a mudança de voz, seu corpo inteiro se transforma. As sardas desaparecem como se nunca tivessem existido. Os músculos aparecem e se definir sob a pele. A postura se altera e até a altura parece aumentar. Essas mudanças sutis, mas significativas, mostram que estamos lidando não com um disfarce, mas com suas duas entidades distintas, habitando o mesmo corpo. Seus costumes são um capítulo à parte na narrativa visual. As mangas florais, os tecidos translúdios, os detalhes metálicos, tudo parece desafiar qualquer convenção de moda, mas paradoxalmente cria uma estética coerente para que esse ser que existe além das normas humanas. Cada elemento do traje parece ter sido escolhido para reforçar sua natureza liminar entre humano e sobrenatural. Psicologicamente, Diavolo é um mosaico de contradições fascinante. Por trás da fachada calculista e impiedosa esconde uma mente profundamente perturbada. Ele se autoproclama Rei dos Seis, convencido do seu poder divino ao poder, mas vive como um fugitivo, soltando entre motéis baratos. Sua paranoia é tão extrema que chega ao patológico. Mataria sem hesitar para proteger seu segredo, mas não consegue resistir à tentação de proclamar sua superioridade, colocando-se em risco. Essa dicotomia se estende ao comportamento em combate, normalmente metódico e controlado, mas quando seu sigilo é ameaçado, ele se transforma numa fera ensandecida. O episódio com o Sorbet e Galeto não foi um simples assassinato, foi uma carnificina ritualística, uma mensagem escrita em sangue e vísceras para que qualquer um que ousasse desafiar seu anonimato. Curiosamente, o único vínculo emocional que Diavolo mantém é justamente com Doppio, seu involuntário cúmplice. Há uma estranha ternura na forma como protege seu alter ego, usando termos carinhosos como seu querido Doppio. Essa relação contraditória revela que, mesmo nos corações mais sombrios, permanecem resquícios de humanidade, ainda que distorcidos. Sua filosofia autodestrutiva de derrotar o passado acaba se voltando contra ele, quando tenta eliminar Trisha. Na ânsia de apagar suas origens, ele comete o erro fatal que leva à sua queda. Essa ironia trágica é personificada no momento em que Bucciarati controla seu corpo. Seus olhos, normalmente fragmentados, temporariamente se normalizam, simbolizando como mesmo fisicamente ele não consegue escapar da influência alheia. Cada elemento de Diavolo conta uma história. Seus olhos quebrados refletem a uma mente dividida. Seu cabelo afiado como lâminas revela sua natureza perigosa. A paleta de cores de rosa inocente de Doppio ao vermelho sangue de Diavolo traça um marco narrativo visual. Ele não é apenas um vilão, mas uma obra-prima de design de personagem onde formas e conteúdos se fundem perfeitamente. No panteão dos estantes mais poderosos de Jojo, King Crimson ocupa um lugar único. Não apenas por sua força bruta, mas por desafiar fundamentos às regras da realidade. Para entender verdadeiramente Diavolo como vilão, precisamos dissecar essa manifestação física de sua psicologia distorcida, que transforma o próprio tempo em arma. À primeira vista, King Crimson parece um stand de combate físico convencional, humanoide, musculoso, com um design que mistura elementos robóticos e orgânicos, mas sua verdadeira natureza se revela em seus olhos. Assim como seu usuário, ele carrega o mesmo padrão fragmentado, como se o próprio stand enxergasse o mundo através de caco de vidro. Essa não é uma mera coincidência estética. King Crimson é a materialização perfeita da filosofia de Diavolo, onde a realidade pode ser quebrada e remontada conforme sua vontade. O cerne do seu poder reside em dois eixos complementares, que trabalham em sinergia mortal: pregognação de Epitaph e a habilidade de apagar o tempo. Vamos desvendar esse mecanismo passo a passo. Epitaph, o substante, entre aspas, que se manifesta como padrões no cabelo de Diavolo, permite ver até 10 segundos no futuro. Mas aqui está o truque: esse futuro é imutável. Quando o Diavolo vê uma ação através do Epitaph, está gravado no destino como uma pedra. Essa limitação seria problemática para qualquer outro, mas não para Diavolo. E aqui que entra a habilidade principal. King Crimson não apenas apaga até 10 segundos de tempo, mas faz algo muito mais insidioso, mantendo os efeitos enquanto elimina as
causas. Imagine uma equação matemática onde você pode riscar os passos intermediários, mantendo apenas o resultado final. É assim que Diávolo enganou o próprio destino inúmeras vezes. Durante o tempo apagado, enquanto todos os outros personagens agem como autônomos seguindo o script pré-determinado, Diávolo é o único consciente capaz de se reposicionar livremente. A genialidade maligna desse poder está em como ele reflete perfeitamente a personalidade de Diávolo, assim como ele tenta apagar seu passado pessoal. King Crimson apaga o passado imediato na realidade. E assim como o Diávolo acredita que apenas o resultado importa, não os meios, seu stand literalmente elimina o processo, a manter apenas os fins que lhe convém. Nas batalhas, isso se traduz em cenas que desafiam a lógica. Vemos Butcherati desferindo um soco perfeito, apenas para seu punho misteriosamente aparecer do outro lado do Diávolo, como se tivesse teleportado. Narancia ataca com seu Aerosmith e de repente se encontra perfurado por suas próprias balas. Cada confronto com King Crimson é como assistir um filme com cenas vitais cortadas. Os personagens percebem que algo está errado, mas nunca conseguem entender o que está acontecendo até que seja tarde demais. Mas o que leva King Crimson a um stand quebrado é como ele interage com outras habilidades temporais. Contra The World de Jill, que para o tempo, ou Star Platinum de Jotaro, havia um debate interessante sobre qual poder prevalece. Mas King Crimson opera em um nível conceitual diferente. Ele não para nem acelera o tempo, ele simplesmente o deleta, criando um vazio casual onde apenas Diávolo mantém a consciência. No entanto, como todo poder em Jojo, há regras e limitações cruciais. Durante o tempo apagado, o próprio Diávolo não pode atacar diretamente. Ele pode se reposicionar, evitando danos, mas a ação ofensiva deve vir antes ou depois da ativação. Isso força um estilo de combate calculista, onde ele precisa prever exatamente quando ativar sua habilidade para ter o efeito máximo. Além disso, o alcance físico de King Crimson é relativamente curto, mantendo-o vulnerável a ataques à distância. A ironia final é que esse stand, que personifica o controle absoluto de Diávolo sobre o destino, acaba sendo sua ruína quando confrontado com Gold Experience Requiem. Enquanto King Crimson apaga o tempo, Jer redefine ações para o zero. O contraponto perfeito que transforma a própria arma de Diávolo contra ele. Nesse confronto metafísico, a filosofia de apagar o passado encontra seu antídoto na ideia de que todas as ações têm consequências inevitáveis. King Crimson não é apenas um poder, é a manifestação física da psicologia de seu usuário. Um stand que desafia a causalidade, assim como o Diávolo desafia a moralidade. Uma habilidade que apaga o tempo, assim como ele tenta apagar sua própria história. E no final, assim como seu usuário, ele se torna vítima do seu próprio poder, preso em um loop temporal infinito, incapaz de escapar das consequências de suas ações. Dentro do mesmo corpo habita duas almas completamente distintas. Uma dinâmica psicológica que transforma Diávolo e Doppio em dois personagens mais fascinantes de Jojo. Essa não é uma simples desordem de personalidade, é um jogo de xadrez existencial onde o próprio conceito de identidade é posto em questão. Doppio surge como uma antítese perfeita de Diávolo em todos os aspectos. Enquanto o chefe da Passione é calculista e cruel, Doppio exibe uma ingenuidade quase infantil, uma lealdade tocante e uma estranha pureza em suas interações. Seu design visual reforça esse contraste, o rosto mais arredondado, as sardas que desaparecem quando o Diávolo assume o controle, os olhos mais abertos e expressivos, até uma paleta de cores, predominantemente rosa e tons pastéis, grita inocência perante ao vermelho sangue e sombrio de Diávolo. Mas a gentileza dessa construção está no jogo de psicologia que Diávolo impõe ao seu alter ego. Doppio genuinamente acredita ser um subordinado do leal, recebendo ligações do chefe através de objetos mais absurdos, um sorvete derretido, um cigarro esmagado, um sapo na estrada. Essas cenas aparentemente cômicas escondem uma manipulação profunda. Diávolo não apenas controla Doppio, mas cuida para que ele nunca perceba a verdade, apagando memórias e direcionando as suas ações como um mestre de marionetes. O sistema de comunicação entre as personalidades é uma obra-prima de escrita.
irrita. Doppio sempre atende esses telefonemas bizarros com total naturalidade, mesmo quando segura claramente um objeto que não é um telefone. Essa dissonância cognitiva revela o nível de controle que Diavolo exerce sobre a mente compartilhado. Ele não apenas altera entre personalidades, mas ativamente molda a percepção de realidade do Doppio. Em termos de poder, a dinâmica é igualmente fascinante. Diavolo permite que Doppio use frações de King Crimson, mas sempre mantendo o controle absoluto. A cena contra Risotto Nero é exemplar. Vemos Doppio lutando com apenas uma fração do poder distante, enquanto Diavolo sussurra interações como um treinador cruel. Essa limitação proposital mostra como Diavolo mantém Doppio como um peão útil, mas nunca como uma ameaça. A relação atinge o ápice emocional durante o evento do Chariot Requiem, quando Doppio é gravemente ferido no corpo de Bucciarati. Diavolo reage com uma fúria incomum, massacrando Narancia em retaliação. Esse momento revela um paradoxo perturbador. Mesmo o homem que planejava matar a própria filha demonstra um estranho cuidado por seu alter ego. Seria algum resquício de autopreservação ou algo mais complexo? A tragédia de Doppio se completa quando, em seus momentos finais, ele ainda acredita piamente no chefe, mesmo abandonado para morrer no corpo esfacelado de Bucciarati. Sua última preocupação é que o chefe disse que seria perigoso ficar aqui. Essa lealdade inabalável, cultivada através de anos de manipulação psicológica e talvez o crime mais horrível de Diavolo, não apenas roubou a vida de Doppio, mas sua própria percepção da realidade. Essa dualidade representa muito mais do que um recurso narrativo. Ela encapsula o tema central de Golden Wind, a luta entre aparência e essência, entre o que mostramos ao mundo e o que escondemos até de nós mesmos. Diavolo, em sua obsessão por apagar o passado, criou involuntariamente a única testemunha permanente de seus crimes, ele mesmo, e na forma de Doppio. No final, a existência de Doppio serve como ironia cósmica para Diavolo. Enquanto tenta desesperadamente apagar qualquer vestígio do seu passado, ele carrega consigo uma parte que nunca conseguiria corromper completamente. E quando Golden Experience Requiem o condena ao loop infinito de mortes, não podemos deixar de imaginar que, em algum lugar nesse inferno particular, Doppio ainda está lá, esperando uma ligação que nunca virá. Diavolo não construiu meros inimigos, ele cultivou ódios profundos que ecoaram por toda a Itália. Cada relação que estabelece é um reflexo distorcido de sua filosofia do ápice, onde todos são descartáveis em sua busca pelo poder absoluto. E agora a gente vai ver essa teia de relações que define o legado do vilão mais secreto de Giorgio. Com a equipe Bucciarati, temos um estudo sobre traição e retribuição. Bruno Bucciarati representa tudo que Diavolo despreza: honra, lealdade e princípios inabaláveis. Que começa com uma relação entre mestre e servo, se transforma em guerra aberta contra Bucciarati, quando Bucciarati descobre seu plano para matar Trisha. A ironia? Diavolo demonstra um respeito genuíno por Bucciarati, mesmo quando tenta matá-lo, admirando sua coragem e desafiando o destino. Já Giorno Giovanna é o oposto perfeito para Diavolo, onde um busca destruir seu passado, o outro abraça seu legado de Joestar para criar um futuro melhor. A obsessão de Diavolo em eliminar Giorno não vem apenas do perigo que ele representa, mas o ódio visceral a tudo que o jovem Joestar representa. Abatio e Narancia representam ameaças específicas ao seu sigilo. O primeiro com o seu Multiplu, capaz de reproduzir o passado, o maior pesadelo de Diavolo. O segundo com seu radar humano, que poderia expor sua localização. A morte de Narancia é particularmente brutal. Não apenas um assassino, mas uma declaração de poder. O chamista sobrevive como um testemunho involuntário da queda de Diavolo, enquanto Fugo, em sua decisão de abandonar o grupo, talvez tenha sido o único a entender verdadeiramente o terror que era desafiar o chefe, né? Mas levemente covarde. Deixa abaixo. La Squadra Esecuzione... Perdão pelo meu italiano. Representa uma dinâmica diferente. Não são idealistas como Bucciarati, mas profissionais traídos. A execução de Sorbet e Gelato não foi apenas punição, foi humilhação pública. Quando Risotto Nero finalmente confronta Diavolo através do Doppio, temos um duelo mais tenso da parte, onde o líder da esquadra demonstra porque era digno de respeito, mesmo por seu inimigo mortal. A cena em que Diavolo manipula o tiro de Aerosmith para matar Risotto mostra a crueldade calculista do chefe, transformando os próprios aliados de Bucciarati em armas contra o seu inimigo.
Chocolata e Seco ocupam um espaço único. Mesmo para os padrões distorcidos de Diavolo, eles são monstros incontroláveis, mantidos apenas por sua utilidade, representando o que há de mais podre da Passione, a face real do que o Império de Diavolo construiu. Sua relação é pura conveniência. Eles obedecem porque ele os deixa satisfazer suas perfeições. Ele os tolera porque são armas eficientes. Com Polnareff, temos um confronto entre veteranos. O sobrevivente da parte 3 representa o passado que Diavolo tanto tenta apagar. Notavelmente, Diavolo demonstra zero curiosidade sobre como Polnareff descobriu sua identidade ou sobreviveu ao primeiro ataque. Tudo o que importa é a flecha. Essa obsessão pelo poder ignora completamente o contexto humano e a essência da filosofia do Diavolo. Mas nenhuma relação é mais complexa com o que a Trisha, a própria filha que ele nunca conheceu, se torna sua maior ameaça simplesmente por existir. A cena em que King Crimson perfura seu estômago é visceral, não apenas pela violência, mas pelo simbolismo. E o momento em que Diavolo tenta literalmente destruir seu próprio passado encarnado, o fato de que Trisha sobrevive graças a Bucciarati, o homem que ele mesmo recrutou, é a justiça poética perfeita. Cada inimigo de Diavolo revela uma faceta diferente de uma personalidade. Como Bucciarati, vemos seu desprezo por ideais. Com Giorno, seu medo de ser superado. Com La Esquadra, sua crueldade para comuns subordinados. E com a Trisha, sua incapacidade definitiva de escapar do próprio passado. São essas relações o que transformam o Diavolo de um simples vilão em uma força da natureza narrativa. O destino que todos devem enfrentar, cada um à sua maneira. Diavolo transcende seu papel como vilão para se tornar um dos personagens mais icônicos de Jojo, deixando um rastro de influência que vai muito além de Golden Wind. A relação de que ele é o segundo antagonista favorito de Araki, perdendo apenas para Kira, fala sobre sua profundidade como personagem. O próprio Araki mencionou em entrevista que criou Diavolo como uma personificação do medo do passado, um tema universal que ressoa profundamente com o público. Na cultura pop, King Crimson se tornou sinônimo de habilidades temporais complexas, gerando infinitos debates sobre como seu poder se compara a outros instantes que manipulam o tempo na série. Seu design, inspirado na obra de vanguarda no Descendo uma Escada, de Marcel Duchamp, revela o cuidado artístico por trás da criação. Cada detalhe visual foi meticulosamente planejado para refletir sua natureza fragmentada. A música que inspirou seu nome, da banda progressiva King Crimson, também não foi uma escolha acidental. A complexidade rítmica da banda espalha a natureza não linear de suas habilidades. O legado mais perverso de Diavolo talvez seja sua punição final. Enquanto outros vilões de Jojo encontram a morte definitiva, Diavolo está condenado a experimentar infinitas mortes através de Gold Experience Requiem. Essa conclusão gerou teorias sem fim entre fãs. Ele ainda está sofrendo? Em algum ponto o efeito acaba? A ambiguidade proposital faz essa talvez a punição mais memorável da série. Nas adaptações, Katsuyuki Konoshi empresta sua voz tanto a Diavolo quanto a Jonathan Joestar, um contraste fascinante que destaca os extremos morais da franquia. Já no jogo da Bandai, Toshiyuki Morikaya, que dublaria depois Kira no anime, trouxe uma presença vocal igualmente marcante. Curiosamente, o anime expandiu significativamente a luta de King Crimson, adicionando cenas que tornam seus poderes ainda mais viscerais e aterrorizantes. O fenômeno Doppio, ou Diavolo, se tornou um meme duradouro na comunidade, com os fãs brincando sobre qual personalidade estaria no controle de situações cotidianas. Essa dualidade influenciou inúmeros personagens em outras mídias, provando como o conceito ressoou com o público. Até hoje, cenas como eu apago o tempo e pulo para o resultado são recriadas e referenciadas constantemente. Diavolo pode ter tentado apagar seu passado, mas seu impacto na cultura pop se mostrou impossível de apagar. De debates sobre poderes e análises psicológicas profundas, ele continua vivo na discussão dos fãs. Talvez esse seja o destino mais adequado para o homem que queria controlar o próprio destino. E assim como King Crimson deixa apenas o resultado de suas ações. Diavolo deixa como seu legado uma das construções de vilões mais memoráveis, não apenas em Jojo, mas em todos os animes. Diavolo tentou apagar seu passado, mas seu legado permanece como uma das histórias mais marcantes de Jojo. Ele nos mostrou o preço da paranoia e do controle absoluto. Um homem que podia manipular o tempo, mas não conseguia escapar de seu próprio destino. Sua queda para Golden Experience Requiem não foi apenas uma derrota, mas uma condenação eterna, provando que até os mais poderosos não podem desafiar as consequências de suas ações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para mais vídeos sobre Jojo e outros animes. Pode deixar no comentário uma sugestão. E assista o vídeo do Johnny, Joestar. Também temos da Jolin. Temos do próprio Giorno também aqui no canal, então pode assistir aí, fique à vontade. Tem uma playlist que conta as histórias dos personagens.
E aí? Qual é o momento mais marcante de Diávolo pra você? Deixa nos comentários. Eu acho que a luta final com o Rankin é extremamente marcante e única. Então, pra mim, essa é uma dos momentos mais marcantes. Mas deixa aí nos comentários qual é o seu momento, qual você acha mais legal. E é isso. Um beijo e até mais.